pessoal, meu nome é Rosane, eu sou professora de filosofia do campus IFMT Primavera e eu tô aqui para falar com vocês os 5 tópicos que mais caem no Enem, né? O Enem é um concurso que sempre refala dos mesmos teóricos, tem questões de autores que já foi dito anteriormente, então a probabilidade é alta desses teóricos caírem ou dessas correntes filosóficas aparecerem na prova. Então, o primeiro deles é o Aristóteles. O Aristóteles e a escola helenística, que tem Epicuro, os hedonistas e os estoicos. Então, o Aristóteles ele tem uma grande importância, né? Ele é o filósofo e ele sempre vai cair alguma questão, mas ele fala sobre muitas coisas, então pode cair questões sobre ética, sobre política, sobre questões de linguagem. Então é bem importante, se vocês ainda não estudaram, dar uma olhada geral sobre o Aristóteles, e se vocês já estudaram, dar uma revisada, né? E entender essa parte ética das escolas helenísticas também, que é uma coisa que provavelmente vai cair. O segundo tópico é sobre o racionalismo moderno. O racionalismo moderno, ele vai recair principalmente no nome do Descartes. O Descartes, René Descartes, é um grande expoente do racionalismo. E entender como ele chegou, como ele construiu toda essa filosofia, né? Como ele chegou na conclusão do penso logo existo, vai te dar muita pista do que pode cair na prova, né? Do que pode cair nessa questão sobre o racionalismo moderno. Ele não é o único, mas ele é o principal. Então vocês dão uma olhadinha geral também nos outros teóricos, mas vai cair principalmente o Descartes. Então o terceiro tópico que mais cai, né, os terceiros teóricos ou escolas que mais caem, é a escola sofística, Sócrates e Platão, como se fosse uma tríade, né? Então, os sofistas, principalmente Protágoras, mas outros nomes importantes também são o Gorgias, e eles são como opositores do Sócrates, né? O Sócrates vai fazer oposição a esses teóricos, então Sócrates e Platão é muito difícil de desvincular, então é importante vocês entenderem também esses dois nomes, e fica como se fosse uma coisa, um fluxo, né? Vocês entendendo quem são os sofistas, o que eles falavam, da questão da verdade principalmente, o que o Sócrates criticava desses sofistas e tudo que ele falou dentro da questão do ser humano na cidade, e como o Platão traduziu isso também, e a questão do Platão falar sobre conhecimento, falar sobre questões éticas também é muito importante de vocês terem isso em mente. O quarto tópico que mais cai é a filosofia contemporânea. Então a gente tem lá teóricos lá do começo da virada do século XIX para o século XX, temos os filósofos mais consolidados dentro do século XX também, como Sartre, Heidegger, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt. A gente tem que entender o que essa filosofia contemporânea começou a falar de diferente das filosofias anteriores, então como que ele vai ver o ser, como que ele vai ver o ser humano agora nessa nova dinâmica, né, da idade contemporânea, também é muito importante vocês entenderem. E o último tópico que cai bastante, último tópico não, né, o quinto tópico que cai bastante é a escola de Frankfurt, onde temos teóricos, filósofos, antropólogos, cientistas políticos, sociólogos. A gente tem uma gama de teóricos dentro dessa escola, dessa corrente filosófica. E os que sempre caem, né, os que mais caem, é o Adorno e o Horkheim, com a questão da indústria cultural. Então é importante vocês entenderem essa posição neomarxista da escola de Frankfurt, ou como eles veem essa estruturação da indústria cultural, o como que isso faz a geração de consumo, a questão da diferença de cultura de massa e cultura tradicional, né, a cultura de um povo, o como que isso é visto por eles. Então esses são os 5 tópicos principais. Se vocês ainda não estudaram, dá uma lida, dá uma olhada. As provas do Enem geralmente são... você lê o texto,
você vai ver a pergunta e na hora de você ver as alternativas, você vai conseguir ter essa visão do que o texto está te remetendo. Então, muitas vezes o texto te ajuda a responder, mas quando você tem uma noção daquilo que você já tá lendo ali, né? Eu vi que o texto é do Descartes, eu já tenho uma noção do Descartes, você já olha as alternativas, já olha a pergunta, às vezes você vai matar ali sem ler o texto, né? Mas tenha muita atenção e uma boa prova, né?